Essa é a terceira aula do curso Matemática Quarentena, uma chance para todo mundo aprender matemática útil para o século XXI, feito de uma forma cuidadosa e divertida. E hoje nós vamos falar sobre divisibilidade. Nessa parte 4, nós vamos falar sobre o máximo divisor comum, o MDC. E o MDC muitas vezes é visto como uma coisa teórica, sem muita aplicação, mas se você gosta de passar o seu cartão online, se você gosta de ter as suas mensagens seguras sem ninguém poder bisbilhotar, você deve agradecer, entre outras coisas, ao MDC, porque toda a criptografia moderna ela funciona baseada em coisas que são essas propriedades de divisibilidade, e o MDC é muito útil para a criptografia. Então, essa aula não é sobre criptografia, a gente vai falar sobre máximo divisor comum, mas eu só queria deixar esse recado. Todas essas coisas que a gente está vendo aqui são muito úteis. Quando elas são bem feitas, elas podem ser aplicadas em qualquer lugar. Então, só uma pequena mudança de nomenclatura, que mostra que agora a gente está pensando mais em quem está dividindo e não quem está sendo dividido. Um divisor é só uma outra forma de falar que o outro número é divisível por aquele. Então, A é divisível por D, quer dizer que D é divisor de A. Por exemplo, 3 é divisor de 12. E uma coisa que a gente já vê de cara, é bem óbvio quando você para pensar, é que o divisor, se todo mundo for positivo, o divisor é menor do que o número que ele está dividindo. Né? E se você quiser uma demonstração simples disso, é porque se o A é divisível por D, e você pode escrever ele como D vezes Q, esse Q pode ser igual a 1, e nesse caso o A é igual ao D. Mas se o Q não for 1, você pode escrever então A como D, mais D que multiplica Q menos 1. E como o Q não era 1, o Q menos 1 é maior ou igual a 1, ou seja, D multiplicado por Q menos 1 é maior que 0, então o A é o D somado com um número que é maior que 0, ou seja, o A é maior que o D. Por exemplo, os divisores de 6 só podem ser números, se eles forem positivos, entre 1 e 6. E bem, 1, 2, 3 e 6. Esses são exatamente os divisores de 6. Porém, nós também podemos contar os números negativos. E para cada divisor positivo, você vai ter o seu oposto, ele também é um divisor. Então, o menos 1, o menos 2, o menos 3 e o menos 6 também são divisores de 6. Por exemplo, os divisores de 8, eles estão entre os números 1 e 8, pelo que a gente acabou de ver, se for um divisor positivo, claro. E testando, nós encontramos que os divisores de 8 são 1, 2, 4 e 8. E, claro, também os seus opostos. Então, eu vou dar um exemplo prático de como encontrar o número de divisores pode ser um problema do dia a dia. Imagina que você quer colocar azulejo em um determinado cômodo da sua casa que tem 6 metros por 2,4 metros. Bom, 2.4 é uma palavra proibida por enquanto aqui, porque nós não falamos de números decimais. Então eu vou pensar 60 decímetros e 24 decímetros. E aí eu quero encontrar qual é o maior azulejo quadrado que eu posso usar para preencher essa área de 60 por 24. E eu também quero usar o número mínimo de azulejos possíveis. Porque se eu colocar um azulejo de 1 decímetro por 1 decímetro, eu vou precisar de 60 vezes 24, 1440 azulejos. E isso é muito azulejo. Então, uma coisa interessante seria se eu pudesse pegar um azulejo maior. E se eu pegar um azulejo de 30 decímetros? Bom, aí em uma dimensão ele cabe, porque o 60 é divisível por 30, mas o 24 não. Então, eu não posso pegar um azulejo de tamanho 30, senão eu tenho que quebrar o azulejo e a gente não quer fazer isso. Então nós podemos inspecionar quem são os divisores de 60. E bom, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 10, o 12, o 15, o 20, o 30 e o 60. E o 24,
Bom, 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 12 e o próprio 24. Quem é o maior divisor comum entre 24 e 60? É o 12. Então, a melhor forma de escolher o tamanho do meu azulejo seria pegar um azulejo de 12 decímetros por 12 decímetros. O que nós acabamos de fazer foi encontrar o maior divisor comum entre 60 e 24. Então, nós enumeramos os divisores do 60, enumeramos os divisores do 24 e depois nós vimos quais são os números em comum e pegamos o maior número em comum. No caso, o maior número em comum era o 12. Essa operação, que pega dois números inteiros e associa o maior divisor comum deles, é chamado de maior divisor comum, e nós representamos isso por MDC de AB ou GCD de AB, que é uma sigla para Great Common Divisor, ou GCF de AB, que nesse caso seria o maior fator comum, Great Common Factor, ou em muitos livros vai ser só um parênteses AB mesmo. E o MDC ele pega dois números inteiros, é uma operação binária, e devolve um número natural. Por isso nós escrevemos MDC, dois pontinhos, esse 2 em cima do Z quer dizer que nós vamos pegar dois números inteiros, e setinha para N quer dizer que nós vamos devolver um número natural. E se você não sabe de onde vem esse símbolo Z ou esse símbolo N, eu recomendo que você olhe a aula 1 e a aula 2. O Z significa números inteiros e o N significa números naturais. Agora eu quero encontrar com vocês uma forma prática de determinar o maior divisor comum. E lembrando de uma propriedade lá da parte 3. Se o D divide A e D divide B, então D divide AX mais BY para qualquer X e para qualquer Y. Em particular, se eu pegar o X igual a 1 e o Y igual a menos 1, então o D também divide A menos B. E nós temos aí uma consequência muito importante. Se você tem dois números, A e B, o D, que é um divisor comum de A e de B, também precisa dividir A menos B. Mas por outro lado, se o D divide o A e divide o A menos B, ele também tem que dividir o B. Pensa um pouquinho. E da mesma forma, se ele divide o B, ele também precisa dividir o A. Ou seja, dessa lista, A, B e A menos B, se o número D dividir dois deles, ele tem que dividir o terceiro também. Então, por exemplo, para determinar o maior divisor comum de 60 e 24. Se um número divide o 60 e o 24, ele também divide a subtração dos dois. Então, ele também divide o 36. Agora, todo número que divide o 36 e o 24 também divide o 60. Então, eu posso me concentrar nesses números. E se o número divide o 36 e o 24, ele também divide a subtração deles. Ou seja, divide o 12. E, bom, um número que divide o 12 e o 36, ou o 12 e o 24, também divide o 36. E dividindo o 36 e o 24, também divide o 60. Então, eu posso me concentrar só nos números que dividem o 24 e o 12. Mas 24 menos 12 é 12. Então, os divisores comuns de 24 e de 12 são os divisores de 12 somente. E o maior número que divide o 12 é o próprio 12. Então, o MDC de 60 e 24 é 12. Então, vocês viram como foi fácil calcular o divisor comum de 60 e 24. Isso que a gente fez foi uma forma rudimentar do que é chamado de algoritmo de Euclides. É novo, será? É novo, tem só uns 3.000 anos que inventaram isso. Não, brincadeira. 3.000 não, mas uns 2 tem. Tem mais de 2.000 anos que inventaram isso. Então eu vou dar mais um exemplo de como que a gente pode usar o algoritmo de Euclides, dessa vez de uma forma mais eficiente, tá? Se eu vou calcular o MDC entre 60 e 24, eu realmente posso tirar do 60 o 24 e ficar com 36. Mas eu posso fazer isso de novo. Então, o melhor que eu posso fazer é tirar a maior quantidade de vezes possível um número do outro. Então, se eu tiro 24 duas vezes do 60,
eu fico com 12. Ou seja, o MDC de 60 e 24 é igual ao MDC de 12 e 24. E agora eu posso tirar do 24 o 12. Eu poderia até tirar duas vezes o 12, mas eu vou tirar só uma vez o 12. Então eu fico com o MDC de 12 e 12, que é o próprio 12. O algoritmo de Euclides simplifica muito a nossa vida na hora de calcular o MDC. Na próxima aula, nós vamos ver o MMC. E também a gente vai ver um jeito muito esperto de calcular o MMC usando o MDC. Então, o cálculo do MDC vai ser muito útil para a gente. E esse algoritmo de Euclides, é uma das formas mais rápidas que a gente tem de calcular o MDC.